Boa tarde, está no ar mais um Conexões. E hoje a gente vai falar sobre gravidez na adolescência e também te dar algumas dicas. Vem com a gente, o programa desse feriadão está só começando. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste pela TV UFG. Nós tentamos ser mais acessíveis e, por isso, a gente conta com interpretação para Libras feita aqui no estúdio pelo professor Diego Barbosa, coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV. Além disso, nós também fazemos descrições físicas das pessoas que participam do programa. Começo pela minha. Sou Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros de tamanho médio, olhos também escuros. Estou de pé no estúdio da TV UFG. Atrás de mim está o cenário do Conexões, em tons de cinza, vermelho e azul claro. Há também uma tela bem no centro, com a logo do programa. E do outro lado dessa tela, à minha esquerda, está o professor Diego. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Bom, e a gente já começa falando de assunto sério, viu? Apesar da diminuição dos números, dados indicam que o Brasil ainda enfrenta altos índices de gravidez na adolescência. De acordo com o estudo do Ministério da Saúde, que foi divulgado em 2020, cerca de 380 mil partos foram de mães com até 19 anos de idade. Isso corresponde a 14% de todos os nascimentos no Brasil. E essa realidade impacta não apenas a saúde das jovens, mas também o acesso à educação e a oportunidades profissionais. Uma adolescente mãe está sujeita a maior ocorrência de complicações, como abortamento, diabetes gestacional, parto prematuro e depressão pós-parto. A gravidez na adolescência repercute negativamente também na formação educacional das jovens e muitas vezes provoca a interrupção dos estudos e dificulta a inserção no mercado de trabalho. Bom, a gente fez uma rápida abertura aqui para te contar um pouco sobre esse tema tão preocupante, mas quem vai falar mais sobre isso é a Joyce Martins, pediatra com especialização em medicina do adolescente. Ela aparece aqui na nossa tela e conversa com a gente de forma remota sobre esse assunto. Olá, Joyce, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Diego. Fazendo a minha descrição, né? Sou uma mulher de olhos escuros, pele clara, com cabelo escuro, com mechas loiras, né, na altura, um pouco abaixo dos ombros. Atrás de mim tem um quebra-cabeça. Certo. Bom, para a gente começar, falei um pouquinho da gravidez na adolescência, né, para a gente fazer uma introdução ao assunto, mas explica um pouco mais para a gente o que pode causar ainda esse número grande de adolescentes, né? Em 2020, as mães adolescentes representavam 14%, né, de todos os nascimentos. Isso é muito. Por que será que a gente ainda vive essa realidade? Camila, assim, mais que a gente tenha visto, né, que está tendo uma pequena redução, ainda são dados alarmantes. Tem uma pesquisa de 2019, uma pesquisa que eu gosto muito, que chama PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Ela é relacionada ao IBGE. A gente tem visto que, concomitantemente a isso, a idade da iniciação sexual do brasileiro tem diminuído. Então, a gente tem 13 anos ali para os meninos e 14 anos para as meninas. E a gente sabe, né, que na adolescência, a inexperiência, acaba que o adolescente se submete mais a esses riscos e aí a gravidez na adolescência como consequência. A dificuldade, né, aos acessos aos métodos contraceptivos, a não abertura, né, com os pais para poder discutir sobre o tema. Às vezes a gente vê que os adolescentes vêm buscar as informações na internet, com os colegas, e nem sempre a orientação é a mais adequada. Então, é preciso que a gente fale, né, que os adolescentes procurem uma boa orientação para que a gente possa diminuir esses números.
Então é importante a gente falar sobre educação sexual, não é, doutora? É importante que esses adolescentes conheçam o próprio corpo, saibam como evitar uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, uma infecção, né, sexualmente transmissível. Como é que a gente fala sobre educação sexual na nossa sociedade hoje, né? Tão conservadora, apesar desse dado que você trouxe, né, de uma iniciação sexual cada vez mais cedo, mas muitas vezes escondida, em que o pai e a mãe não sabem, não conversa, não explica. Infelizmente, nossa sociedade vive um tabu, né, que a gente não pode falar sobre sexualidade, a gente não pode falar nem o nome, né, das nossas partes íntimas que geram desconforto. Então, o que não adianta é a gente fazer de conta que isso não acontece, né? Então, os pais, né, fazerem de conta que os filhos não estão tendo relação sexual não vai fazer com que eles não estejam praticando. Então, é importante que a gente comece a falar desde a infância, dar nome às partes íntimas, explicar como acontece uma gravidez, porque às vezes o adolescente nem sabe, né? Tem o ato sexual ali, mas acredita que não vai acontecer com ela, né? Que isso é difícil de acontecer. Então, quando me perguntam, Joyce, quando que eu começo a falar sobre, né, sexualidade, sobre gravidez? Tem que ser desde sempre, né? Baseado em cada faixa etária, cada, né, faixa etária tem seu entendimento sobre o assunto e ir começando a falar. Então, se a gente vê que o adolescente está começando a iniciação sexual com 13, a gente tem que começar a falar antes. Porque quando ele comece, ele já esteja bem orientado. Bom, Joyce, agora falando das consequências, né, de uma gravidez na adolescência. A gente falou que aumenta riscos, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. São realmente gravidezes mais preocupantes, mais arriscadas? A gente vê que adolescente, principalmente nas idades iniciais, né? Então, aproveitando esse dado que você falou, a gente tem que no Brasil, por hora, 44 adolescentes se tornam mães. E dessas, 2 têm a idade entre 10 e 14 anos. Então, né, ali quando a adolescente está, o corpo dela se formando, quando ela tem um bebê, né, o corpo dela precisa de dividir os nutrientes entre ela e o bebê. Então, por isso, as maiores chances de complicações, né? Então, o parto prematuro, a depressão pós-parto, né? Eclâmpsia, né? Que é quando a pressão sobe. Então, isso são consequências, né, durante a gravidez e no pós-parto imediato. Uma coisa que a gente preocupa muito, né, que você falou, Camila, é a evasão escolar. Muito difícil essas adolescentes retornarem, né, para o ambiente escolar. E aí a gente vê, né, baixa escolaridade, aí depois a inserção de trabalho, né, é mais difícil. Além do que a recorrência, né, de gravidez na adolescência é de cerca de 30%. Ou seja, 3 a cada 10 vão ter outro filho ainda na faixa etária adolescente. Nossa, dados preocupantes, mas quem sabe a gente consegue evoluir na educação sexual algum dia, evitar que essas adolescentes e jovens sejam mães tão cedo, né? Queria agradecer a presença da Joyce Martins, que é pediatra com especialização em medicina adolescente. Muito obrigada, Joyce, e espero que a gente consiga orientar melhor, né, os adolescentes. Muito obrigada pelo convite. Assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, temos que falar sobre o assunto. Não adianta a gente fazer de conta que não está acontecendo. Então, o Brasil é líder, um dos líderes aí na gravidez na adolescência. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente orientar, a gente vai conseguir diminuir esses números. Tá certo. Boa tarde para você, Joyce. Até mais. Obrigada. E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre política e eleições. Hoje tem mais um conteúdo especial da nossa série que te explica algumas questões importantes, né, do período eleitoral e também sobre democracia. E hoje você fica sabendo qual que é o papel do senador na nossa democracia. De 4 em 4 anos, a população brasileira vai às urnas escolher seu representante para o cargo de senador da República. Mas você sabe o que faz um senador ou uma senadora? Senadores e senadoras são representantes políticos dos estados e atuam no Senado Federal. Tem como função legislar, ou seja, propor e debater leis, além de analisar os projetos de leis votados pela Câmara dos Deputados,
alterando e propondo emendas antes que estes cheguem à presidência da República para sanção ou veto. Os senadores e senadoras também têm o papel de aprovar todas as operações financeiras do Executivo Federal. Outra responsabilidade deles é processar e julgar os crimes de responsabilidade de diversos agentes públicos, inclusive do presidente ou presidenta da República. O mandato é de 8 anos, mas a cada 4 anos as cadeiras do Senado são renovadas parcialmente. Cada senador eleito elege consigo 2 suplentes para substituí-lo, caso necessário. Agora que você já sabe o que faz um senador da República, você pode escolher bem quem vai te representar neste cargo e cobrar de quem for eleito ou eleita. TV UFG, compromisso com a democracia. Bom, o carnaval está quase acabando e para o Brasil, né, muitas vezes o ano começa depois do carnaval. Então eu tenho uma dica para você que quer se qualificar profissionalmente. A Escola do Futuro de Goiás oferece vagas para cursos online e presenciais na área de tecnologia. São formações gratuitas e abertas para pessoas a partir de 16 anos, com o ensino fundamental completo. As inscrições para os cursos online vão até o dia 26 de abril. E para os cursos presenciais até o dia 6 de maio. Então você ainda tem um tempinho para fazer sua escolha. As vagas são para a capital e também para o interior. Goiânia, Valparaíso, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto contam com mais de 400 vagas. E só Aparecida de Goiânia tem 300 vagas sendo oferecidas. Entre os cursos presenciais tem alguns aqui, ó. Excel básico, pilotagem de drone e robótica, por exemplo. Já na modalidade online, são oferecidos cursos de mídias sociais, e-commerce, vou pedir para mudar aqui embaixo a informação, isso, e-commerce, marketing digital e outras opções para você que gosta dessa área. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, que já está aqui na tela, efg.org.br, efg.org.br. Lá, efg.org.br/editais. Nesse local você encontra todas as informações, fica sabendo mais sobre os cursos e também sobre as vagas que são oferecidas. Mas a gente está em pleno feriadão de carnaval, por isso nós vamos te dar uma dica cultural para você que quer aproveitar a cidade de uma forma mais tranquila, quem sabe num passeio contemplativo. A gente vai te convidar a conhecer prédios em Art Deco, que estão espalhados pelo centro de Goiânia. São 22 bens públicos com esse estilo arquitetônico, que foram tombados pelo IPHAN em 2023. Isso fez com que Goiânia recebesse o título de Capital da Art Deco no ano passado. Goiânia apresenta um dos maiores acervos de Art Deco do Brasil, com construções históricas que mesclam uma sofisticação arquitetônica e edificações modernas, especialmente na Praça Cívica, onde podemos encontrar os obeliscos, o Palácio das Esmeraldas e o Tribunal Regional Eleitoral, entre outros prédios que preservam este estilo, atraindo olhares de goianos e de visitantes. Bom, é a primeira vez que eu estou vindo em Goiânia, né? Sou do estado vizinho, né, do Tocantins, e eu tô amando. Eu junto com a minha família, alguns amigos também, viemos para Goiânia para conhecer e, lógico, vim aqui para a praça principal da cidade para conhecer a história. Aqui no Palácio, né, Esmeralda, então, a gente consegue perceber que era bem marcante, né, o aspecto da arquitetura, o aspecto de toda a história do primeiro governador, né, de como que foi feito e tal. E aí a gente tem no centro da cidade uma oportunidade como essa de conhecer um ponto turístico que está nos encantando realmente. Apesar da presença marcante deste estilo arquitetônico na cidade, como se pode identificar ele? O Art Deco, na arquitetura, é um estilo de edificação que se caracteriza por priorizar linhas retas, assimetria, o uso do concreto, detalhes, né, que a gente chama de decorativos, que inclusive vem do termo Art Deco, né, que estão presentes em algumas edificações brasileiras, algumas inclusive aqui em Goiânia.
e são muito representativas de um tempo, de um modo de pensar. Ele é precedido pelo Art Nouveau, que tinha muito rebuscado, muito detalhe. Então ele busca simplificar, ele traz um pouco mais de clareza, né? A palavra seria arquitetura clean, né? Art Deco. O Teatro Goiânia, que completou 81 anos neste mês de julho de 2023, é conhecido como a obra-prima do Art Deco na capital goiana. Este prédio foi o primeiro a ser tombado pelo IPHAN, em 1982, reconhecido por ser o mais nobre e tradicional espaço cultural da cidade, assim integrando o conjunto urbano de Goiânia, que inclui 22 edifícios e monumentos públicos, concentrados em sua maioria no centro da cidade e no núcleo pioneiro de Campinas. Tombados em 2003 por seu acervo arquitetônico e urbanístico Art Deco de Goiânia. A importância de preservá-lo é principalmente por você imaginar que você está preservando um tempo, uma história, você está preservando a ideia que foi colocada naquele tempo para que outras gerações possam ter conhecimento. E esse material que você acabou de conferir foi produzido por uma estudante de jornalismo da UFG, que é orientada pela professora Gabriela Marques. Então a gente agradece sempre a parceria com a FIC, os estudantes mostrando um pouquinho do trabalho deles, né, um pouquinho do que eles estão aprendendo na universidade. Nosso programa está quase terminando, mas antes a gente deixa o nosso convite de sempre. Participe do Conexões. A gente tem um WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela para você, 62991811406. Você pode mandar sugestões, críticas, elogios. A gente está aqui aberto para receber a sua mensagem. Além disso, você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo, curtir, compartilhar, também mandar mensagem para a gente nas redes sociais. Procura por @TVUFG no Instagram, no Facebook e no YouTube, que você consegue conversar com a gente. E só destacando uma coisa, no YouTube você assiste todos os nossos programas, essas pílulas que a gente sempre coloca sobre eleições e democracia, outros conteúdos que a gente produz aqui na TV UFG, como o Mundo UFG também, outro programa acessível aqui da casa. Então vai lá no nosso YouTube e confira mais da nossa produção. Eu e o professor Diego nos despedimos de você nesse feriadão, terça-feira de carnaval. Desejamos que você aproveite um pouco mais a folia, né? O descanse. Amanhã a gente está aqui de novo no Batente, ao 12:30, na quarta-feira de cinzas. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.